Manhã de segunda-feira, a nossa equipe está aqui no Corpo de Bombeiros para fazer o resumo de ocorrências. Entre o resumo de ocorrências, algumas dicas também de como enfrentar o verão e essa época chuvosa. Sargento, a respeito do final de semana, como que foram as ocorrências atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU? Foi um final de semana consideravelmente abaixo da média em questão de ocorrências, porém nunca a gente zera esse número de ocorrências, né? A gente tem casos clínicos mesmo que sempre tem, né? Não depende de nenhum outro fator para acontecerem, né? Mal súbito, mal-estar geral, diversos outros casos clínicos aí, né? Que sempre tem, independente da época. E além disso, a gente tem também casos envolvendo acidente de moto, né, desde queda, colisão, que também sempre estão presentes, né. Além disso, também tivemos aí algumas ocorrências com animais silvestres, né. Essa época eles tendem a migrar mais para a cidade, né, principalmente serpentes, no caso de boias, outras serpentes, e capturamos também a semana porco-espinho, né, também tende a visitar bastante a cidade. Em relação a esse período chuvoso, quais dicas e orientações vocês passam à população justamente para tomar cuidado nesse período de chuvas? Certo, desde o deslocamento com o seu automóvel numa pista pavimentada, né, que a gente tem aí casos de aquaplanagem, por exemplo, né, então se estiver chovendo, primeira coisa, se você estiver numa rodovia, você vai diminuir a velocidade do seu veículo, né, isso aí é fato, a gente tem aí com a água, né, na pista uma certa diminuição da aderência com os pneus, então diminui a velocidade, anda com, né, também tem a questão da visibilidade, uma chuva forte você não vai ter a mesma visibilidade, então tem que reduzir a velocidade. Se diminuir muito, ligar o pisca-alerta, né, para alertar outros veículos. E se você for um pedestre e deparar com uma chuva, a gente tem incidência de raios, por exemplo. Então você vai procurar algum abrigo. Ah, eu estou fazendo minha caminhada e tem um monte de árvore, eu vou lá esperar a chuva passar embaixo da árvore. Não é recomendado, por quê? Pode cair um raio naquela árvore e você vai tomar uma descarga elétrica, né? Então, afastar das árvores e tentar achar um abrigo, uma casa, um comércio que você possa se abrigar, alguma coisa assim, mas não vai ficar embaixo de árvores, de rede de alta tensão também, né? Que você pode ser prejudicado ali com o raio. Evitar um campo aberto, né? Imagina que você está num campo aberto, você vai ser a superfície mais alta que tem. Então o raio vai tender a acertar se você estiver nesse campo aberto. Então sempre procurar um abrigo, porém não vai ficar embaixo de uma árvore. Um carro, por exemplo, é um bom exemplo de abrigo para você se proteger ali da chuva e nesse caso de uma incidência de um raio. Outro detalhe, a gente está no verão e esse foi um ano recorde de afogamentos. Então vamos tomar alguns cuidados quando for frequentar um local, um clube com piscinas ou um rio, um lago, sempre tomar precauções. Por exemplo, vou levar meus filhos para brincar lá no rio tal. Pessoal, a criança jamais pode ficar sem supervisão num local aquático, certo? A criança pode se afogar num balde de água. Então imagina num rio, numa piscina, né? No caso do rio, lago, a gente não vai ter visibilidade ali. Então se a criança afundou um palmo, a gente já não vai conseguir enxergar. Então supervisão em primeiro lugar. Ingerir bebida alcoólica. Pessoal, não vai se aventurar na água, né? A gente sabe que a bebida alcoólica ela prejudica nossos sentidos. Então, eu sei nadar. Você ingeriu bebida alcoólica, seus reflexos vão ser diminuídos, sua capacidade física também. Então, evitar esses tipos de combinações na água, certo? Rios e lagos, principalmente, tem que tomar cuidado dobrado. A água no abdômen já é sinal de limite, né? Eu vou lá no fundo um pouco, não vá, certo? Rio, principalmente, com essas chuvas, ele pode alterar, né, sua profundidade, às vezes a enxurrada traz galhos, entendeu? Então é um ambiente muito perigoso, certo? Então ficar atento aí a esses detalhes se forem frequentar esse tipo de lugares. Em caso de mal súbito, ligue o 92, SAMU, né, sempre pronto aí para te atender. Em casos
desses outros incidentes que eu falei, animal em local de risco, acidente, pode ligar o 93 que o Corpo de Bombeiros vai estar sempre pronto para ajudar.